O maior internet mistério do brasileira. Gmod. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje eu queria comentar sobre uma história que viralizou muito na gringa e foi aplicada ao Gmod. E nessa história conseguimos encontrar vários pontos onde pode nos deixar com uma caixa de dúvidas sobre quem seria a pessoa que eu vou comentar no vídeo. Porque sim, essa história foi baseada em uma pessoa real, então eu posso garantir pra vocês que é bem interessante. Afinal, eu não iria trazer se não fosse, né? Então, a pessoa que estamos falando em si é uma pessoa chamada Selene Delgado, que há alguns anos atrás teve uma reportagem muito famosa sobre ela, informando a sua morte. Mas ao que tudo indica, ela possivelmente pode estar viva, e o pior, que ela atormenta algumas pessoas pela rede social. Então, bora conferir um pouco sobre a história dela e de que forma ela foi parar no Gmod. Então, para entrar no contexto, precisamos saber onde surgiu esse nome, e para conseguirmos ter uma visão sobre esse caso, precisamos ir para o México, onde o jornal mexicano chamado Pera, ABC esse lugar é o México? Caralho, eu achei que era Backrooms. chamado ABC era transmitido nessa época. E nesse jornal tínhamos uma coisa interessante, que toda vez que estava passando uma programação no fim de todas as notícias, tinha uma certa boa ação em que era o quadro que mostrava as pessoas desaparecidas, já que quando o jornal está passando pode haver uma grande quantidade de telespectadores, então a visibilidade aumenta e é muito mais fácil encontrar uma pessoa dessa forma. Mas as coisas se tornam ainda mais complicadas nesse caso, principalmente porque o nome Selene Delgado é muito comum em terras mexicanas, mas além de aparecer no jornal ainda era reforçado muitas vezes em outros locais, porque o nome dessa mulher era frequentemente mostrado em comerciais de TV sobre pessoas desaparecidas na década de 90. Então, resumindo, né? Havia um canal de TV da cidade do México que se especializou em localizar pessoas desaparecidas. E em um programa de grande audiência eram apresentadas fotos e fichas informativas para facilitar a busca daquelas pessoas. Mas ok, isso até que seria comum se não fosse por essa transmissão em que eu vou colocar aí para vocês, em que aparece a imagem dela. E logo após se deparamos com uma coisa um pouco bizarra. Mas relaxa que não tem nenhum jump scare ou algo assim, sempre que tiver eu vou tentar avisar, então dá uma conferida aí. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Que? Que isso, mano? Pô, esse foi um monte de jumpscare na real. O que tá acontecendo? Que é isso, mano? Caralho, Selene, você tomou água pra caralho do nada. Nem é a cara dela no fundo, né? Nem é o mesmo rosto. É outra coisa completamente. E bem, como vocês conseguiram ver, a reportagem em si começa de forma normal, como qualquer reportagem, onde o próprio jornalista dá um jeito de falar informações mais específicas a possível sobre a pessoa e depois de um tempo deixava a imagem rodando na TV, para que as pessoas tivessem tempo de pegar o telefone ou reconhecer o rosto da vítima. Mas em um momento dessa transmissão, um som esquisito aparece, juntamente com uma face bem esquisita. E com isso, obviamente que muitas pessoas ficaram assustadas. Mas claramente a imagem que tá por cima não tá distorcendo na gravação do mesmo jeito que o resto do vídeo. Claramente é uma montagem colocada por cima. É só ver, tipo, olha como tá flicando o rosto dela e aí olha como não flica a imagem. Reconhecer o rosto da vítima. Mas em um momento dessa transmissão, um som esquisito aparece, juntamente com uma face bem esquisita. E com isso, obviamente que muitas pessoas ficaram assustadas, afinal, por que aconteceu aquilo? Seria um problema de transmissão ou algum fenômeno paranormal que ocorreu durante aquela transmissão? Então, apesar da década de 90 não ter internet, começou a rondar um mistério sobre isso. Vizinhos comentavam sobre essa transmissão. E isso foi se espalhando até se tornar um mistério bem grande. Mas afinal, né? Foi encontrada essa mulher ou ficou por isso mesmo?
E bem, sabe-se que depois de um tempo Por que essa a imagem? própria família se pronunciou a respeito dessa mulher, falando que foi encontrada, porém estava morta. Só que alguns pontos ficam soltos nessa história, já que essa família nunca se pronunciou de forma pública e até hoje não sabíamos nada sobre essa família por meio de fotos ou algo assim, o que pode ser uma história falsa e passando para várias pessoas acabou se tornando algo verdadeiro. Tipo lendas de lobisomens, onde uma pessoa conta que viu e vai passando para várias pessoas até se tornar um boato muito grande. Mas a E aí vira uma criatura real. pergunta que Ordem Paranormal RPG. fica é, realmente é falso ou na verdade tem algo muito errado nessa história? Bom, a Esse não é o Erratas, não? Não é a imagem do Erratas ou eu tô doido? Não, é parecido só. princípio ficou só isso, essa história. Até que, em 2020, essa história voltou à tona, principalmente por causa do Facebook. Essa imagem. E calma lá que eu já vou explicar, tá? Porque algumas pessoas começaram a relatar que a própria Selene Delgado estava no Facebook, a mesma que foi considerada morta na década de 90. E o mais curioso é que muitas pessoas tinham ela como amigo sem nem mesmo ter adicionado ela alguma vez na vida, ou ter visto esse nome rondando pela internet. Então, obviamente, os pontos começaram a se ligar novamente, onde Selene Delgado se encontrava supostamente viva, ou era até mesmo um fantasma dela assombrando as redes sociais das pessoas. Fantasma solteira? E para adicionar ainda mais mistério à trama, o jornal ABC, que era o jornal que divulgou a notícia, revelou que os dados fornecidos pela emissora de TV eram falsos, bem como a existência da Selene também. Mas por que eles fariam isso? Bem esquisito, não? Agora, uns dizem que tudo não se passa de uma experiência midiática, enquanto outros preferem reconhecer Selene como a usurpadora do Facebook. Mas vamos aos fatos, porque primeiro, quando você vai no perfil dela, dá pra ver de fato que só aparece o símbolo de mensagem, o que realmente nos faz pensar que a Selene é nossa amiga. Afinal, é só Mano, tem uma mulher no Facebook que chama Selene que tá sendo atormentada por causa do nome dela. você fazer o teste aí, vai na sua lista de amigos e clica em algum deles. Vai aparecer dessa forma, apenas para você mandar mensagem, afinal você já é amigo daquela pessoa e nem fazia muito sentido aparecer o botão de solicitação. Mas será que realmente essas pessoas que relatavam essa situação eram amigas dela mesmo? E bem, pra sua tristeza, a verdade é que Onde é que o Gmod... Porque a gente tá vendo um vídeo de Gmod, pô. Tô curioso do Gmod. o próprio Facebook A gente vai chegar disponibiliza lá, a gente vai chegar lá. Acho que é o do mod de ser perseguido, né? uma forma de fazer com que você prive todas as suas informações. E não só isso, como você também pode privar a sua solicitação de amigos. Então você não receberá mais nenhuma solicitação. E as pessoas que clicam no seu perfil vão ver as informações da mesma forma que está o perfil da Selene. Então a realidade é que essas pessoas não têm ela como amigo. Inclusive eu mesmo fui no perfil dela e como vocês estão vendo aí, aparece da mesma forma para mim. Então mistério solucionado em relação ao Facebook. Mas ainda tem muitas pessoas que procuram acreditar nesse mistério, de que a Selene na verdade é uma assombração. E essa Selene que aparece aí na foto é a mesma de 1990. Só que, óbvio, que com todo esse mistério os jogos não ficaram de fora, e um que ficou muito famoso por trazer vários vídeos sobre esse caso é o próprio Gmod, onde do nada eu tava caminhando pela internet e eu consegui me deparar com vídeos como esse aqui. E não tem jumpscare, tá? Apesar de dar uma certa atenção esse vídeo. Moral da história, coitada da Selene Lopes Gomes, que não tem paz por causa do nome dela. Esses vídeos. A Selena Gomes. Pera. Cantando essa musiquinha de piano. Piano relaxante para descansar, estudar e dormir. Piano relaxante 24 horas. Piano relaxante ASMR. Ele viu! Vaza! Pula a janela, bro!
realidade é que meio que se tornou uma creepypasta do jogo. Tanto que se você for pesquisar aí na internet, você vai conseguir encontrar vários vídeos desse mesmo formato, onde o rádio começa a tocar com o próprio jornalista que deu a manchete em 1990 e do nada a própria Selene começa a perseguir nosso personagem, dando uma atenção e ao mesmo A tempo própria desespero. Selene. E a realidade é que não se passa de apenas pessoas que se aproveitaram da situação em que esse caso se encontrava. Começou a colocar a Selene em vários mods do próprio jogo e várias histórias foram contadas a respeito disso, pois acredite, a internet bombava com historinhas, onde alguém abriu o jogo e do nada começou a tocar a rádio e foi trocado a manchete para manchete da Selene. E o jogo após isso ficou obscuro e a imagem da mulher começou a perseguir o jogador depois de alguns momentos. Mas a realidade é que toda essa história não se passa de boatos e lendas que foram inventadas pelas pessoas, pois se o próprio jornal falou que a notícia sobre a Selene é falsa, possivelmente pode ser mesmo, mas ainda fica aquele pontinho do porquê. Por que eles fizeram essa reportagem na época? Era um Mas experimento eles falaram que é falso! Eles não fizeram, porra! social ou algo assim? De fato não faz muito sentido, né? E o Facebook pode ser possivelmente apenas uma pessoa qualquer, já que no México esse nome Coitada da Selene Delgado. Não tem paz. é muito comum. E obviamente que ligando tudo isso ao Gmod foi realmente ir no embalo da Tem um repercussão da desmistificando história. de 33 minutos dessa Selene. Satanel sempre, né? Satanel sempre faz.